Muito bom dia a todos. Estamos em direto de Vila Nova de Enha, programa Viana em Movimento, programa da responsabilidade da Rádio Alto Minho, em parceria com o município de Viana do Castelo, para transmitir mais novidades, neste caso da freguesia de Vila Nova de Enha. É a 50ª edição deste programa, o mesmo é dizer, chegamos à meia centena. E com uma novidade, é verdade. Já vamos falar da freguesia de Vila Nova de Enha, mas antes e no início deste programa, dar as boas-vindas ao novo estúdio móvel da Rádio Alto Minho, que é estreado precisamente neste número redondo do programa Viana em Movimento, nomeadamente o número 50, que é então abrilhantado por este novo estúdio. Um estúdio que ganhou rodas, literalmente, que vai permitir trazer outra qualidade às transmissões em direto de exterior da Rádio Alto Minho. E para me apresentar aqui melhor um bocadinho o estúdio móvel, tenho nem mais nem menos do que o Miguel Costa connosco, diretor administrador da Rádio Alto Minho. Olá, Miguel, bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Alto Minho. De facto, é um estúdio que vem responder a uma necessidade que a Rádio Alto Minho estava a sentir neste propósito de aproximação com o exterior, com aquilo que é a nossa proximidade ao nosso auditório. Como sabem, tínhamos um outro e temos ainda um outro equipamento que de facto respondeu àquilo que nós pretendíamos durante um período de tempo, mas como tudo, esgotou-se o período de utilização daquele equipamento. Terminou a rodagem. Exatamente, e tivemos que passar para uma nova solução. Esta é um pouco mais prática, permite muito mais facilmente chegarmos a um local e começarmos a transmitir, portanto é muito mais prático nesse sentido da operacionalidade técnica e tem um pouco mais de conforto também, na minha opinião. De resto, as pessoas, algumas já certamente viram este equipamento a passear na cidade. Já está connosco há cerca de uma semana, passou por um processo de requalificação, primeiro na empresa Ofnitur, que fez, portanto, a remodelação interior, colocando estes bancos na disposição que se encontram para que possamos aqui conversar de uma forma mais confortável. Portanto, a requalificação interior foi feita toda na empresa Ofnitur e depois a parte exterior, portanto, a caracterização exterior foi feita na empresa Bliss, que é a nossa parceira também, há muitos anos esta parte, e ficou também, na minha opinião, bastante apelativa. Portanto, depois foram alguns pormenores técnicos que foram ali acrescentados pelo nosso departamento técnico, através do responsável Celso Carvalhosa, que ultimou ali a colocação dos equipamentos e que, nesta altura, está ali na parte de trás. Escondidinho. As câmaras não apanham, mas tem ali uma sala técnica. E pronto, basicamente é isto. É uma carrinha de 9 lugares, adaptada para aquilo que é a nossa necessidade de trabalharmos no exterior. E eu espero que, de facto, agora que termine esta situação de pandemia e de confinamento, para que possamos fazer aquilo que gostamos, que é estarmos próximos do nosso auditório. Exatamente, é uma ferramenta de trabalho necessariamente que nos vai permitir estar ainda mais próximos e com mais qualidade junto dos nossos ouvintes, que é obviamente uma das nossas missões. Um espaço renovado, um espaço com cor, com condições técnicas que, Miguel, esperemos nós, vai trabalhar muito neste verão. A ideia é essa, estamos condicionados ainda por aquilo que é esta pandemia, mas aos poucos vamos sentindo que há vontade de retomar alguma normalidade e, como sabes, o ADN da Alto Minho FM está, portanto, vocacionado para essa proximidade, com essa nossa vontade de trabalharmos próximo do auditório, e este equipamento vai responder, oxalá que em breve, é essa nossa vontade de também estarmos cada vez mais perto dos ouvintes. Exatamente. Portanto, batizado que está o estúdio móvel. Hoje... Estreado que está este equipamento. Batizado já estava desde o início. Ele ainda não sabia que ia ser estúdio móvel quando fomos buscar, mas... fez uma viagem longa para chegar até Viana do Castelo e agora acho ele que está bastante satisfeito por ter vindo parar a esta equipa. Ganhou uma nova vida também, não é? E servir este propósito. Muito bem, portanto fica aqui esta nota. Deixa-me também, antes de passarmos, fazer aqui uma nota e dar-te os parabéns, porque foste pai recentemente e sei que estás aqui numa situação ainda que, enfim,
permite festejarmos, mas que é recente e, portanto, ainda estás ainda meio a repor as horas de sono. Atordoado. Mas faz parte do processo. Mas os meus parabéns aos pais e ao Vicente, que agora também é mais um ouvinte da Alto Minho FM. Não tenhas qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos vocês também pelo apoio, naturalmente. E sim, é mais um elemento da família Alto Minho FM. Também é importante dizer isto, não é? Sim, efetivamente, espero que isso não atrapalhe a condução do programa de hoje, porque de facto foram muitas horas sem dormir ao longo desta última semana, mas cá estamos, faz parte, não é? É mesmo assim. Miguel, obrigado. Vais continuar connosco aqui ao longo do programa do Viana em Movimento, naturalmente, mas era importante trazermos aqui as duas palavras também, no sentido de apresentarmos este novo estúdio. Deixa-me também, eu tenho muito esta característica de normalmente de me interromper, eu sei, já estou habituado. Mas deixa-me aproveitar, porque já não vou ter a oportunidade de voltar a falar com os ouvintes e agradecer publicamente ao Presidente Filipe Silva por ter aceito, portanto, receber o programa Viana em Movimento e, portanto, agradecer-lhe pessoalmente também essa disponibilidade. Muito bem, e precisamente para dar a introdução aos nossos convidados, porque o programa Viana em Movimento é mesmo isso, é um programa que leva a Rádio Alto Minho às freguesias, que dá voz às coletividades, que dá voz aos intervenientes, aos autarcas locais, a quem efetivamente, enfim, proporciona o bem-estar da população, no sentido da proximidade. Ora, obviamente, antes de mais, agradecer a receptividade que tivemos aqui em Vila Nova de Anha, nomeadamente na pessoa do Presidente Filipe Silva, que já está aqui connosco, a quem dou os bons dias e as boas-vindas, numa altura em que vamos introduzindo aqui também no Estúdio Móvel os convidados com quem vamos conversar ao longo da manhã, e dizer-vos que vamos estar por aqui até bem perto do meio-dia, precisamente para dar, enfim, a nota de tudo o que está a acontecer em Vila Nova de Anha. Presidente Filipe, muito obrigado então por nos acolher e parabéns também pela obra que tem vindo a desenvolver nos últimos 4 anos, é um mandato que está praticamente a terminar. Chegamos aqui e deparamos-nos com uma freguesia em obras, mas eu obviamente não vejo isso como uma coisa má, muito pelo contrário, é sinal de evolução dos tempos, e é seguramente um dos temas que vamos aqui abordar ao longo desta manhã, é precisamente todo o trabalho que tem vindo a desempenhar enquanto autarca, em prol desta população. Que balanço faz? Primeira pergunta, que balanço faz destes 4 anos, que estão quase a terminar, relativamente aos projetos que trouxe quando foi eleito e como é que estão em termos de estado de execução, digamos assim, e já lhe vou perguntar, temos aqui tempo para isso, o que é que ainda falta fazer, porque seguramente falta muito. Ora, muito bom dia a todos e antes de mais também agradecer à Rádio Alto Minho esta oportunidade de mais uma vez também estarmos em contacto convosco, em contacto também com os ouvintes da Rádio Alto Minho, dar-vos também, e se calhar começar por essa nota, dar-vos também os parabéns, quer pela vossa estreia aqui do novo estúdio móvel, mas também pelo facto de estarmos a celebrar hoje a 50ª edição e se falarmos 50 edições, estamos a falar de 50 passagens também pelas freguesias do Conselho, que é bastante importante também que nós tenhamos essa possibilidade de dar aqui algumas notas e algumas decisões também que vamos tomando, e os parabéns, assim em particular também pela paternidade. Obviamente que nós se hoje mostrássemos aqui algumas imagens, e efetivamente aqui ao pé de nós em concreto no centro da freguesia temos efetivamente uma casa em obras, não é? E nós que gostamos e que temos essa vaidade de muitas das vezes dizer que o Largo da Matriz, portanto toda esta zona em frente à igreja é o nosso centro de visita, é o nosso cartão de visita, efetivamente ele está hoje a ser renovado e a ter aqui uma valorização muito grande, quer ao nível da infraestrutura, que tornou esta obra também muito mais morosa, não é, do que se poderia ter como expectativa ao princípio, mas depois com tudo que o acompanha, ou seja, com todo o arranjo urbanístico também em frente da própria igreja paroquial e de toda a dinâmica que nos acompanha neste Largo da Matriz, que é para nós um ponto fulcral. Obviamente que esse se calhar é a faceta mais visível, não é, da transformação que nós tentamos trazer
desenvolver, de certa forma, a freguesia ao longo destes quase 4 anos. Daí que, quando falamos aqui em algum balanço, nesta fase, na minha opinião, na nossa opinião enquanto junta de freguesia, só poderia ser positivo. Primeiro, obviamente por uma boa parte ou por uma grande parte das intervenções que nós temos executado, quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal, quer também instituições aqui parceiras, nomeadamente, obviamente podemos falar de uma requalificação da Escola Montaola também, onde temos aqui uma componente importante por parte do próprio Ministério da Educação, do Governo. Obviamente também, se falamos e será abordado daqui a pouco com certeza, a intervenção em curso também no Novo Lar, portanto que trouxe aqui um alento também importante e um projeto que já estava há vários anos em carteira e em perspectiva também, e depois algumas intervenções que para nós foram marcantes e são bastante importantes também, quer a construção e a resolução de uma lacuna que nós tínhamos, aqui nomeadamente com as crianças e os jovens, mais com as crianças, na criação de algumas condições e da construção do novo parque infantil, aqui já em 2018, e para nós é muito importante percebermos, ainda esta semana numa conversa que tive junto da escola, o facto das crianças continuarem a dizer que querem ir para o Parque Novo, não é? Quando o parque foi inaugurado em 2018, é para nós algo que nos satisfaz também. Há algumas requalificações que nós tivemos, nomeadamente o complexo esportivo, com uma resolução já também de um projeto que se vinha arrastando há vários anos, há mais de uma década, e foi para nós também importante colocá-lo efetivamente em funcionamento e com condições para a prática desportiva, mas obviamente também naquilo que foi, ou naquilo que está a ser, porque ainda não terminou, a requalificação interior da Escola dos Centenários, que neste momento alberga a Associação Musical Vila Nova de Anha e a Associação de Caçadores também de Vila Nova de Anha, dando e dotando-as de melhores condições para a prática da sua atividade ao fim e ao cabo, e o apoio que também temos prestado à própria Casa do Povo Vila Nova de Anha na requalificação da área administrativa, que também já está, essa requalificação está terminada, esperamos também em breve poder mostrá-la à população, e também com o protocolo em curso que nós temos com o agrupamento 452 dos escoteiros aqui de Vila Nova de Anha, também com o contínuo apoio ao apetrechamento da sua nova sede. E isto leva-nos a duas ou três dimensões, a dimensão humana e a dimensão do bem-estar, digamos assim. Se começarmos pela do bem-estar, nós tivemos, logo no início do nosso mandato, que era algo que nós também já vínhamos reivindicando aqui há algum tempo, conseguimos, com o apoio do município e dos então serviços municipalizados, sanar aqui alguns problemas, algumas debilidades que tínhamos em termos de saneamento, e da colocação de novo saneamento, nomeadamente na Rua Benemérito João Sampaio, na Rua da Ola, Rua do Tiro, Camboas, um troço dessa rua, e no Beco do Martinho também, que era outra zona que estava sinalizada, e estamos a falar obviamente de investimentos avultados que também trouxeram tudo o que fosse remodelação de rede de águas, pavimentos, portanto estamos a falar de algumas zonas completamente renovadas. Obviamente que daqui a pouco, se estivermos a falar em prioridades e novas frentes de ação, teremos também outras Muito tantas não é? para conversar. Não, deixe-me, antes de mais, dar-lhes parabéns por essas obras executadas e pelos projetos que ainda estão em curso. Lembrando os nossos ouvintes que o José Filipe Silva é, se não me engano, o presidente de junta mais jovem do Conselho de Viana do Castelo. E espero que surjam outros, entretanto, porque... Mas é importante ver essa jovialidade e tanta obra feita, porque Vila Nova de Anha é, de facto, uma freguesia importante no panorama do Conselho. Tem uma dinâmica muito própria, tem
um conjunto de coletividades, de associações muito fortes em termos de dinâmica também, e o trabalho da Junta de Freguesia é importante para alimentar toda essa dinâmica e fazer com que todas estas instituições, que no fundo envolvem a maioria da população, atinjam os seus próprios objetivos. Nós já vamos voltar a conversar, Presidente, até porque temos aqui muito para conversar. Salientou aqui algumas questões relacionadas com obras, o centro cívico, a pavimentação também de algumas ruas, a beneficiação da Escola dos Centenários. Há aqui investimentos também grandes relacionados com a Escola do Monte Dola, que eu queria voltar a abordar, mas entretanto também dar aqui uma palavra aos nossos restantes convidados que já estão aqui instalados. Desde logo em representação do Centro Social e Paroquial, o Sr. João Cruz, que é o vice-presidente da instituição, também da direção da Casa do Povo de Vila Nova de Anha, o Sr. Horácio Saleiro, que é o secretário portanto, desta direção da Casa do Povo, a direção também da Associação de Caçadores, aqui representada pelo seu vice-presidente, recentemente eleito vice-presidente, Ernesto Correia, e direção da Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Anha, aqui representada também pelo Sr. José Augusto, que é também vice-presidente da instituição. Muito bom dia a todos, obrigado por estarem connosco. Quero saber um bocadinho de como é que está cada uma das vossas casas, perdoem-me a expressão, mas é mesmo assim, sabendo que, ou começando então pelo Centro Social e Paroquial, dando aqui voz ao Sr. João Cruz, temos aqui um microfonezinho, se não se importar. Porque, começando por aqui, é importante falar de uma obra que está em curso neste momento, relacionada com o Novo Lar, uma obra avaliada em mais de 700 mil euros, que é seguramente também menina dos vossos olhos nesta altura, não é? Muito bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, em direto à questão que nos está a pôr, é uma obra que começou em 2006 como iniciativa de se avançar com aquela obra e que se foi arrastando ao longo dos tempos, embora durante estes anos houveram várias tentativas para se chegar ao ponto fundamental, que era arranjar as verbas para acabar, ou melhor, para concretizar a obra. Não foi possível, por várias razões, circunstâncias, não vale a pena estar agora aqui a esquematear esses assuntos todos, mas de qualquer maneira é uma obra que finalmente parece que vamos ver, temos a certeza que vamos ver o seu fim, e penso que é uma dos grandes projetos para Vila Nova de Anha e que toda a população naturalmente anseia vê-la concluída. Fala-me aqui um bocadinho deste Centro Social e Paroquial e da importância que tem esta obra em concreto ao nível do lar, na dinâmica do próprio Centro Social e Paroquial. Como toda a gente sabe, ou saberá, o Centro Social e Paroquial nasceu com um projeto para várias valências que na primeira fase não previa efetivamente ter lar, nem ter equipamentos, outro tipo de equipamentos a não ser a parte cultural, a parte lúdica, eventualmente outro tipo de teatro, cinema, portanto a parte recreativa, que efetivamente a parte tem sido usada. Mas posteriormente, por proposta da Segurança Social, foi solicitado que um espaço do próprio centro fosse adaptado para receber idosos e, no fundo, criar um lar e ter também apoio domiciliário. Isso ao longo dos anos foi se desenvolvendo, ficando uma parte do edifício para a parte cultural, no qual se integra, portanto, a Filarmónica do Centro Social que está lá instalada. Posteriormente, durante estes anos, começou-se a sentir dificuldade que uma coisa não é compatível com a outra, ou seja, se queria fazer teatro ou fazer espetáculos, por exemplo, durante o final da tarde até à volta da meia-noite, incompatibilizava-se com o espaço ocupado pelo lar. No entanto, as condições do lar foram criadas, foram melhoradas, e é onde está atualmente a funcionar, mas começou a sentir a vontade e força de que se viesse a construir um edifício de raiz com essa finalidade, com as novas diretivas em termos de espaços devidamente consignados, tudo devidamente preparado, coisa que o lar atual não tem. Posteriormente avançou-se para o projeto, quando na deliberação da direção do Centro Social em 2006, na data, portanto, 11 de fevereiro de 2006, foi deliberado pela direção do Centro Social avançar com este projeto. Com a candidatura que estava a surgir, que era para o Pares, avançou-se com a candidatura,
integrou-se, portanto, o projeto, ou melhor, foi entregue no projeto na Câmara Municipal para licenciamento e o processo foi seguindo gradualmente. Posteriormente, claro que as verbas nos dá para tudo. Houveram aqui um conjunto de circunstâncias, que não vou aqui estar a pormenorizar, que nunca levou a que a obra, quer dizer, fosse construída efetivamente com dinheiro da instituição. Tudo o que ali está construído foi tudo dinheiro da instituição. Não tem ali qualquer tipo de financiamento. Obra que já terá seguramente 1 milhão de euros ali investidos. Claro que chegou-se a um ponto que não havia dinheiro, parou. A população foi contribuindo, mas mesmo isso não dá. Aliás, voltando um pouco atrás, mesmo o próprio centro foi construído ao longo dos anos pela população, com o apoio da população, embora recebendo ali sim algumas verbas do Estado. Equipamento esse que, inclusive, até veio a receber uma extensão de saúde com o apoio do Ministério da Saúde, que, portanto, espaço que foi na altura projetado pelo Ministério da Saúde e foi adequado, ao espaço em causa foi adequado para receber essa extensão de saúde. Contudo, esta obra conta neste momento com o apoio do município também, não é? Sim, sim, sim. Portanto, esta obra agora, nesta fase já, e finalmente, ao longo destes anos todos, o município também deitou mão à obra, digamos assim, vamos tentar acabar a obra. No fundo, em resumo, é isto. E, portanto, foi atribuído agora recentemente, que naturalmente vocês já deram notícia disso, 125 mil euros para dar o seu apoio, porque a obra em si também tem um apoio do Estado, digamos assim, que vai ser para a sua conclusão, digamos. Naturalmente. O Centro Social tem esta dinâmica, portanto, engloba o lar, mas tem outras valências também. Sim, portanto, como disse, tem a extensão de saúde que neste momento está desativada devido às condições relacionadas com a pandemia. Exatamente. Tem o lar, tem a extensão de saúde, desculpe lá, o lar tem o apoio domiciliário, tem a filarmónica do Centro Social e neste momento também está um espaço do Centro Social, foi cedido a título de comodato com o agrupamento de 452 escoteiros, não é? Também está a ser usado. Pronto, no fundo tem um conjunto de valências que, com a construção do novo edifício, parte desses espaços vão ficar disponíveis para se poder partir para outros. Para outros projetos, naturalmente. Quantas pessoas estão neste momento ligadas ao Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha? Em termos de recursos humanos propriamente ditos, e depois também em termos de utentes, por exemplo, quantos utentes alberga neste momento? Eu número assim preciso não tenho, mas seguramente para cima de uma centena. Só funcionários... Pessoas maioritariamente da freguesia, não é? Sim, maioritariamente da freguesia. Muito Embora bem. também faça apoios domiciliários e de lares fora da freguesia, não é? O apoio domiciliário que é assistência prestada aos mais idosos que estão nas suas casas. Isso acontece através apenas de cuidados de higiene ou também de alimentação? Alimentação também. E parte deles vêm durante o dia também para aqui, só durante o dia, depois à noite regressam às suas casas. Muito bem. Falamos aqui numa obra estrutural, que é esta do lar, mas temos que falar também do restauro da igreja paroquial, que também foi apoiada pelo município. Fala-me aqui um bocadinho dessa, porque também há de ser um orgulho necessariamente para vocês. Efetivamente houve um conjunto de restauros que já eram necessários ao longo dos anos. Portanto, ali este edifício, a igreja paroquial, a igreja matriz, é uma igreja com umas centenas de anos. Embora não se note, porque ela sofreu ao longo dos anos, foi sofrendo algumas transformações que não foram, na minha ótica, não foram devidamente consideradas, porque se calhar hoje seria olhado como outro tipo de construção, porque não foram acompanhadas a sua remodelação, não é? No entanto, atualmente, teve uma intervenção de fundo, portanto, que o município contribuiu tão bem. Iniciou em 2018, não é? Exatamente. A intervenção essa que colocou mais airosa, digamos assim, mais moderna, embora mantendo a sua traça original.
e que é fundamental necessariamente para as pessoas da freguesia também, enquanto obra estruturante por parte eclesiástica, digamos Exato. assim, para prestar apoio. Já vamos voltar a conversar, João Cruz, obrigado. Deixe-me também dar aqui a palavra ao Horácio Saleiro, que está na direção, é secretário da Casa do Povo de Vila Nova de Anha. Estamos aqui a falar um bocadinho de serviço prestado à comunidade e necessariamente a Casa do Povo de Vila Nova de Anha presta esse serviço também como ninguém. Neste momento, um bocadinho mais condicionados, deduzo eu, devido à questão da pandemia de Covid-19. Bom dia aos meus colegas aqui presentes, ao Sr. Presidente da Junta, ao Alto Minho, por nos convidar. Efetivamente, a Casa do Povo tem já uma história longa. Ela foi constituída em 1936 com o objetivo de apoiar os mais desfavorecidos, nomeadamente na agricultura e na pesca. Durante estas 8 décadas e meia, sempre procurou ajudar, dinamizar e enaltecer Vila Nova de Anha e as suas gentes. Posteriormente, em 1983, creio que em julho, foi criado o grupo de danças e cantares com o objetivo de preservar os usos e costumes e divulgar as tradições etnográficas. E tem sido a orientação desta coletividade a dinamização cultural dos mais jovens e da comunidade. E, portanto, nesse sentido, tem mantido viva esta tradição, tentado manter também vivas ou manter as desfolhadas, que era uma tradição que se fazia em Vila Nova de Anha. Hoje praticamente não se realizam, porque não se cultiva o milho para esse fim, digamos assim. A cultura é diferente, mas vamos fazendo ainda pelo menos uma por ano e mantemos o folclore. É evidente que agora a pandemia veio nos condicionar, mas estamos a pensar recomeçar brevemente. Tivemos aqui umas obras de remodelação num espaço que eram 2 gabinetes que estavam afetos ao folclore, passaram a ser um espaço administrativo mais moderno, mais amplo. Foram colocados nas laterais vitrines, prateleiras e armários que nos possibilitaram guardar os trajes do folclore, os instrumentos musicais, livros da antiga biblioteca que existiu na Casa do Povo, e são bastantes, e portanto, nesse sentido, estamos agora a tentar dinamizar novamente o folclore. Assim, temos um problema, como todos, acho que é extensivo ou é transversal a todos os grupos folclóricos, não há muita juventude que queira, enfim, fazer parte, mas vamos no dia, vamos tentando e vamos... O folclore que é a base, digamos assim, daquilo que é a vossa atividade, não é? Exatamente. Temos um grupo ainda com alguma juventude, mas a maior parte já são séniores, digamos assim, e portanto... Mas é um grupo com muita tradição e é um grupo que ainda representa muito bem os usos e costumes de Vila Nova de Anha e que está com saúde. Exatamente, e os elementos têm brio em representar aqueles que estão aqui e que aparecem nos ensaios, têm todo o brio em representar esses usos e tradições. Participa nos feirões na cidade de Viana, sempre. Qual é a perspectiva da retoma agora do grupo? Falou que querem reativar, obviamente estamos condicionados pela pandemia, isso é indiscutível, mas já conseguem perspectivar alguma... Já temos tido algumas reuniões nesse sentido e estamos a pensar, especialmente lá para o último trimestre do ano, começar já com os ensaios, assim seja permitido, as condições nos permitam realizar, naturalmente. Falou-me também aqui há bocadinho de um investimento que existiu, alguma reestruturação na vossa sede, nomeadamente ao nível de infraestruturas. Tem aqui indicação também da melhoria de algumas salas relacionadas com a direção, numa parceria também que aconteceu com a própria Junta de Freguesia, não é? Com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Temos tido esse apoio, que é muito importante. Aliás, a Casa do Povo não tem provento, não gera verbas próprias e, portanto,
Se não for o apoio da Junta de Freguesia e do município de Viana, enfim, estamos Claro. condicionados. E não A população contribui de alguma forma? Ora bem, também é importante essa contribuição. Nós fazemos normalmente as janeiras, o cantar das janeiras durante o mês de janeiro e fevereiro, e aí é uma contribuição importante da população, ronda sempre uma verba considerável, e que sem isso não poderíamos manter a atividade durante todo o ano. É evidente que o ano passado não o pudemos fazer, por aquilo que já falámos, pela pandemia. Vamos ver se conseguimos este ano reatar essa tradição no próximo ano. Obrigado, Horácio. Já vamos voltar a conversar. Também dar aqui agora a palavra à direção da Associação de Caçadores de Vila Nova de Anha, aqui representada pelo seu vice-presidente Ernesto Correia. Ernesto, muito bom dia, antes de mais. Falar de Vila Nova de Anha é falar, obviamente, de todas estas coletividades. É falar daquilo que mexe com a população, daquilo onde a população se envolve. A Associação de Caçadores também, enfim, estará um bocadinho mais limitada devido a esta questão da pandemia, que também afetou, como afetou todas as atividades, mas sei que está muito ativa em parcerias com a Junta de Freguesia, nomeadamente na limpeza e desobstrução de caminhos, acessos e trilhos da zona da Ribeira de Anha. Há aqui um início previsto também para uma atividade da limpeza da bacia hidrográfica da Ribeira de Anha, em parceria também com a Junta de Freguesia. Portanto, vocês não pararam, não é? Em termos de trabalho, não pararam, não é? Bom dia a todos. Sim, está. Bom dia. E eu agradeço também a disponibilidade da Rádio Alto Minho. E, entretanto, começando a falar da Associação de Caçadores, é sempre complicado, porque são caçadores. E, entretanto, os caçadores hoje já não são aqueles caçadores de há muito tempo. Eu vou tentar com que as pessoas hoje entendam que os caçadores são pessoas boas e não caçadores, ou alguns entendem como matadores. Não. Os caçadores hoje são diferentes. E falou e bem. Nós hoje, caçadores, o que é que fazemos? Gostamos muito da natureza e gostamos muito também de vez em quando dar o nosso tirinho. E hoje, se não houvesse caçadores, era mesmo esse o problema. Os ribeiros estavam todos sujos, o monte está todo sujo, e é o que faz hoje muito os caçadores. É ainda manter os ribeiros limpos, com a ajuda da Junta de Freguesia, que tem sido um parceiro incansável. A Câmara Municipal também está lá com um projeto também da limpeza das Austrálias, da Acácia, mas todos nós conhecemos pela Austrália. O que é muito importante, que os nossos montes estão cheios dessa praga, que é uma grande praga. E então nós, associação, que somos poucos, somos 40 e poucos, mas ainda mantemos esse gosto pela caça, mas muito mais hoje pela natureza. Porque se estamos a pensar que nos vamos alimentar com o que caçamos, eu acho que no primeiro mês já estávamos na falência. Na falência. Não, mas efetivamente também não há caça se não houver condições para a caça, não é? E, portanto, faz parte das vossas obrigações, obviamente, enquanto cidadania, preservar o próprio habitat onde, obviamente, gostam de usufruir da vossa atividade. Mas, acima de tudo, é um gesto de civismo e de contributo, no fundo, preservar aquilo que é o nosso meio ambiente, não é? Ora bem, e tem que ser mesmo assim, porque as nossas leirinhas, como são consideradas, que são os proprietários estão numa idade que já não conseguem o fazer, não é? Os filhos também não, que muitos deles emigraram, outros têm a vida deles e não conseguem tratá-las. E é isso também que nós procuramos fazer com alguns proprietários, é cultivar, que não é cultivar, mas é ainda mantendo as terras limpas, pondo algumas sementes. Este ano pusemos centeio, girassol, que é uma coisa que também os animais gostam muito para a alimentação, e pronto, e mantendo um bocadinho a Ribeira de Anha limpa nesses aspectos, porque senão não há caça mesmo nenhuma.
quantas pessoas estão envolvidas nestas ações, na medida em que também não sei quantas pessoas neste momento envolvem a Associação de Caçadores. Quantos é que vocês são e quantas pessoas é que se envolvem nestas iniciativas? Com que regularidade é que vocês têm este tipo de iniciativas? Assim, normalmente é a direção mais o apoio técnico, que faz parte do Horácio Saleiro, que também está aqui connosco, e alguns amigos da associação que têm lá feito um trabalho fundamental, que é limpar alguns montes. Os proprietários cedem os terrenos porque estão muito sujos com mato, com austrálias, com infestantes, e entretanto temos alguns amigos que nos ajudam nisso. É certo que a seguir levam também a lenha, porque também a custo zero também é complicado. E pronto, somos os 7 da direção, depois o Horácio, mais alguns amigos, está sempre envolvido durante o ano, umas 10, 12 pessoas, e um ou outro sócio que tem mais tempo, que também ajuda. Porque há alguns que pensam que não é só caçar, faz falta fazer alguma coisa pela caça para depois ter para caçar. Muito bem. São basicamente atividades que têm feito nos últimos tempos, porque caçar, propriamente dito, ainda não podem, não é? Ainda não podemos. O que temos feito nos últimos tempos é mesmo a limpeza e a alimentação para os animais, das espécies, não é? Das espécies, para depois, quando Criar chegar à condições. altura, termos... Que perspectivas é que vocês têm de retoma? Como é que estão os vossos projetos para os próximos tempos? Bem, os nossos projetos para os próximos tempos é o que já frisou, é a limpeza dos ribeiros, a bacia da Anha, que é muito importante, e os caminhos, que muitos deles estão-se a perder. Estamos a aproveitar as pessoas de mais idade para nos dizer que ali é um caminho público, e no fundo é isto. E procurar mais um ou outro sócio que queira entrar para a associação. Envolver, eu já vou voltar a si exatamente para perceber como é que funciona essa dinâmica e para, obviamente, enfim, percebermos como é que as pessoas podem inscrever, de que forma é que podem participar. Mas antes de introduzir também nesta primeira parte do programa ainda um outro convidado, neste caso da Associação Desportiva Cultural de Anha, o Sr. José Augusto, que está aqui connosco, que é vice-presidente desta associação, que, pronto, também foi uma das mais afetadas, naturalmente, com esta questão da pandemia, mas que, julgo eu, nesta altura, já começa a ter alguma perspectiva de retoma, nomeadamente ao nível da atividade desportiva. Sr. José, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito bom dia e os parabéns à Rádio Alto Minho, mas o dizer parabéns é que a Associação Desportiva e Cultural de Anha, na terça-feira, esteve de parabéns e fez 45 anos de existência. Os nossos parabéns. Obrigado também, obrigadíssimo. E, portanto, isso enche-nos de orgulho e a mim, que sou um também dos fundadores desta coletividade, que nasceu para o desporto e para a cultura em Vila Nova de Anha, e que já tem um longo historial, embora, como em todas as coletividades, há altos e baixos, há pequenos interregnos, mas felizmente estamos no bom caminho. Desde logo tenho que agradecer à Junta de Freguesia e ao Filipe aqui presente, porque também foi um motor na engrenagem, e obviamente à Câmara Municipal. Nós, como associação desportiva, não temos meios económicos para suportar todas as atividades. Mas diga-me, como é que estamos atualmente em termos de atividade desportiva, nomeadamente ao nível do futebol e do atletismo? Portanto, a nível do futebol só estamos nas camadas jovens, estamos as escolas de formação que vão reativar. Uma das nossas mais-valias neste interregno de não termos futebol de 11 foi o futsal. E no futsal nós tivemos futsal sénior e futebol júnior.
e que também tem sido também objeto de vários prémios e de várias taças. E temos também uma outra atividade que é incomum aqui na zona, que é o beisebol. Que isso é uma atividade muito vincadamente americana. Vincadamente americana, mas com um grupo de jovens quis avançar com essa ideia, inclusive um é diretor. E tem muitos praticantes? Tem, portanto, em beisebol tem 23 praticantes do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Muito bem. E já foram campeões nacionais, salvo erro. Muito bem. Porque Parabéns. Como é uma atividade que agrega poucas coletividades, isso tem que a nível nacional, claro. Não sei se são 6 ou 7, ou não importa. De facto, agora, não é uma atividade que tenha, não é uma prática, mas mesmo assim já há pergaminhos para a nossa história da associação. Exatamente. Já está a marcar território e a trazer reconhecimento para Vila Nova de Anha. Dizia-me, estão numa perspectiva ainda de retoma de todas estas atividades, porque exatamente. Não sei se entretanto já tem alguma dinâmica. Exatamente. No futsal sénior, como houve este interregno, a nível federativo e a nível da Associação de Futebol de Viana, eles iniciaram, mas por circunstâncias, a Associação Desportiva e Cultural de Viana e os seus diretores acharam que neste espaço de 2 meses não havia condições. Não era, como é que é dizer, tecnicamente começar não dava. E estamos, portanto, a aguardar para a próxima época. Muito bem. Sei que não estiveram parados, apesar da pandemia, isto porque a pandemia de facto afetou nos últimos 2 anos a vossa atividade. Mas continuaram a inserir investimentos, nomeadamente naquilo que foi o complexo desportivo, também em parceria com a Junta de Freguesia e necessariamente com o município. Portanto, investimentos esses que passaram pela instalação, por exemplo, de nova iluminação, não é? Sim. E, portanto, o feedback que nos tem sido dado sobre as características e as performances da iluminação são os mais favoráveis. Portanto, era um investimento necessário também, não é? Era um investimento necessário, como era um investimento mais que necessário, que é o piso sintético. É que a grande maioria dos clubes à nossa volta já tem pisos sintéticos. E normalmente os jovens praticarem uma modalidade num piso sintético e praticarem num de tubenã, portanto, mas para comatar, portanto, isso não invalida que nós não estejamos, e com muito afinco, a dinamizar as escolinhas com as condições que temos. Mas já nos candidatamos ao período 2021 a uma candidatura ao piso sintético na AIPDJ, no sentido de mais facilmente ver se conseguimos avançar com o piso sintético. Quantos miúdos praticantes, chamamos-lhe assim, engloba a Associação Desportiva e Cultural de Anha? Nós temos no total, não excluindo, portanto, as escolinhas que estamos a dinamizar, sim. Temos 83 atletas e do sexo masculino e 13 do sexo feminino. E são também, imagino eu, maioritariamente aqui de Vila Nova de Anha, mas também prestam apoio, digamos assim, a freguesias limítrofes. Não é? Exatamente, portanto, porque aquilo depois, normalmente, as classificações também depois imperam. E depois há uma coisa que há vários colegas e
João Cruz, que já passaram também como cargos diretivos da associação, é que nós, não sei o que é, há um cariz muito próprio, é como quem vem a Viana fica, quem vem para o Anha fica a gostar. E ficam com raízes, não sei o que é que se passa, talvez nós Eduardo. Talvez, também pode ser. É da energia. É a razão pela qual não temos tanta pandemia. Obrigado, José Augusto. Já vamos. Aliás, não é só em Viana do Castelo, quem gosta vem, quem ama fica. Em Vila Nova, Vila Nova de Anha também, não é? Vila Nova de Anha também. Obrigado, José Augusto. Obrigado também às palavras do Presidente. Filipe, já vamos voltar à conversa com todos. Também estamos aqui à espera de um outro convidado que habitualmente está connosco nos programas Viana em Movimento. Falo do vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, que, entretanto, por compromissos de agenda, está a acompanhar o seu ministro, que está de visita ao Conselho, mas que se deve juntar ainda no decorrer desta emissão aqui à nossa emissão, que está a ser proporcionada em direto de Vila Nova de Anha, aqui junto à Casa do Povo, próximo da igreja. Portanto, só para contextualizar quem nos está a ouvir nos últimos minutos, já vamos voltar à conversa com os nossos convidados. Entretanto, vamos só mesmo cumprir com alguns compromissos publicitários e também trazer aqui alguma música ao Viana em Movimento, que assinala a 50ª edição aqui em Vila Nova de Anha, no seu novo estúdio móvel. Já voltamos, até já, não sei onde é. Esta é música top. Alto Minho FM. Programa Viana em Movimento, edição especial, edição número 50, edição que marca a inauguração do novo estúdio móvel da Rádio Alto Minho. Estamos em direto de Vila Nova de Anha, freguesia que pertence ao município de Viana do Castelo, um território de 9,12 km² e, segundo o recenseamento efetuado em 2011, conta com 2.415 habitantes, com uma densidade populacional de 264 habitantes por km². A freguesia que se encontra situada a sul da cidade de Viana do Castelo, na margem esquerda do Rio Lima, do qual se afasta cerca de 4 km, está abrigada dos ventos norte pelo Monte de Faro, espraia-se por um fértil vale atravessado pelo Ribeiro de Anha, que desagua no Oceano Atlântico e que limita a poente. É também rodeada a norte pela freguesia de Arca, nascente pelas freguesias de Masarefes e de Vila Fria, e a sul pela freguesia de Chafé. É aqui que estamos hoje, então, para assinalar este número redondo, o 50º programa Viana em Movimento, que leva normalmente a Rádio Alto Minho às freguesias, a todas as freguesias e juntas de freguesia, necessariamente, e também uniões de freguesia do Conselho de Viana do Castelo, um programa que tem o apoio do município de Viana do Castelo. Estivemos aqui à conversa com os nossos convidados nesta primeira parte. Já introduzimos praticamente todos os convidados, falta-nos e vamos ver se conseguimos ainda há tempo introduzir o Sr. Vereador da Câmara Municipal, Luís Nobre, que por compromissos de agenda está um pouquinho atrasado, mas que acreditamos ainda vai ser possível introduzir aqui na conversa de hoje. Entretanto, retomar aqui a conversa com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Filipe Silva. Filipe, falamos já aqui muito sobre Vila Nova de Anha. Já não é a primeira vez que cá estamos. Há sempre muito para falar sobre Vila Nova de Anha, o que é bom, necessariamente. Mas a nossa conversa há pouco estava aqui muito à volta daquilo que era a dinâmica das coletividades, das associações da freguesia, também da obra realizada. Depois de ter ouvido aqui os nossos restantes convidados, isto também é muito obra, tudo isto que se passa na freguesia também é muito obra do Executivo local. 4 anos que estão quase a terminar, com apoios aqui estruturais, nomeadamente ao nível de algumas obras que foram feitas na freguesia, também nas coletividades, mas há seguramente muito mais ainda para se fazer, não é? Sim, eu julgo que sim. Nós tivemos, e há pouco na primeira intervenção que eu tive, falámos de obras, falámos da dimensão física ao fim e ao cabo, e depois aqui os nossos colegas e as nossas associações vieram, obviamente, trazer-nos esta dimensão humana, e mais até do que o apoio prestado, que toda esta
esta lógica de sinergia que nós fomos desenvolvendo, é obrigatoriamente falarmos de pessoas e falarmos não só de crianças, e isso também é importante quando falamos nas escolas, nas associações, nesta própria tentativa de retoma também aqui do folclore, e já vimos também com o Horácio esta necessidade de tentarmos trazer cada vez mais pessoal e jovem para esta dinâmica, e realmente não esquecermos essa centralidade que, mais do que a termos, não é? Queremos exponenciá-la e queremos continuamente, e acho que é essa um bocadinho também a nossa missão enquanto junta de freguesia, captar mais sinergias e captar mais atenção também para essa dinâmica. Obviamente, quer em termos de crianças, se começarmos, e aqui a lógica do centro social paroquial, com uma creche que perfeitamente alberga 70, 75 crianças, oriundas de várias freguesias. Aqui já não estamos a falar só do mapa de Vila Nova de Anha, mas que depois isso nos dá uma transição, quer em termos de jardim de infância, quer em termos de escola básica, não é? Estamos a falar de uma lógica de 175 crianças, e depois daquilo que é a escola sede do agrupamento no Monte Taola, aqui já com 580 crianças, mais ou menos, também aí de várias freguesias. O que é que isto nos traz? Traz-nos aqui desafios acrescidos, que é como é que nós, por um lado, conseguimos captar a atenção dos pais, essencialmente das famílias destas crianças, para a qualidade dos equipamentos e do acompanhamento que nós temos em Vila Nova de Anha, mas depois essa lógica de seguimento. Como é que nós, sendo pessoas locais de Vila Nova de Anha ou que nos visitam, como é que nós conseguimos fixar cada vez mais pessoas cá? Mas ainda relacionado com esse tema, que julgo que é importante, e falou na questão das crianças, e falou na questão, já aqui falamos também na questão do apoio Sim. social, sente que a freguesia consegue dar resposta, a freguesia, dentro das suas paredes, chamemos-lhe assim, consegue dar resposta a nível social, a nível de educação, àquilo que são as necessidades dos seus fregueses? Consegue, e isso é precisamente prova, quer na dinâmica educativa, desde uma creche até ao ensino secundário. Obviamente o ensino secundário hoje com desafios também acrescidos pela proximidade que temos à cidade, e como é que nós conseguimos captar o ensino de qualidade também numa freguesia na zona já mais periférica da cidade, e depois toda a componente social, que é prestada aqui em primeira linha pelo Centro Social, e cada vez mais é importante. Ainda ontem, na assinatura do protocolo que deu o apoio da Câmara Municipal a esta obra do novo lar, falávamos nisso, ou seja, a partir do momento em que há aqui um novo equipamento, como é que pode ser reformulado ou como é que pode ser aumentado o apoio, quer em centro de dia, quer em apoio domiciliário, para que esse apoio também possa ser mais alargado à população, porque é uma necessidade também cada vez mais que nós temos. E depois, obviamente, aquilo que foi para nós ao longo destes anos enquanto junta de freguesia uma prioridade, que foi beneficiar e dotar as associações de melhores espaços e de melhores também condições para, obviamente que nenhum de nós no início do mandato pensaria, ou no início destes 4 anos pensaria que íamos estar envolvidos numa pandemia, não é? Mas isso também nos trouxe essa responsabilidade acrescida, ou seja, mais do que atividade, porque estávamos impedidos de a fazermos, digamos assim, ou de as apoiarmos, dotarmos as associações de melhores condições. Melhores quer a ferramentas associação, para desempenharem as suas quer, atividades. quer a associação desportiva, em algo que nós já tínhamos neste protocolo, e aqui ele não está cá presente, mas dar essa palavra também de gratidão e de compromisso ao vereador Luís Nobre, porque foi uma pessoa que desde o primeiro momento nos incentivou também a resolver este interregno nas instalações do complexo desportivo e reativá-lo, efetivamente. Obviamente, já durante a pandemia, a questão da instalação da iluminação, porque sabemos que é uma prioridade da Associação Desportiva a colocação do piso sintético num futuro, esperamos nós próximo, mas obviamente que isso só faria sentido se todas as outras dimensões, os balneários, o próprio complexo em si, o apoio de bancada, os equipamentos estivessem todos eles operacionais e apetrechados, o que hoje em dia efetivamente é uma realidade. E depois, a partir daí também, aquilo que foi a renovação, como já disse há pouco, das escolas centenários, que hoje permite também, quer a Associação de Caçadores, quer a Associação Musical, uma nova dinâmica em termos de qualidade de usufruto dos espaços. Obviamente que aqui esta dinâmica cultural
traz-nos, e já falando também em alguns desafios para o futuro, traz-nos aqui alguns desafios que têm a ver precisamente com as nossas bandas filarmónicas, quer a Associação Musical, quer a Filarmónica do Centro Social Paroquial, que com uma necessidade acrescida hoje de espaços eventualmente mais amplos, para que possamos também manter aqui os ditos normais afastamentos de hoje em dia, não é? Mas que efetivamente são uma necessidade muito, muito grande para estas coletividades. E depois, obviamente, também aquilo que é o apoio contínuo a um movimento que alberga um variado número de crianças também, um alargado número de crianças e dirigentes, que é o nosso agrupamento de escuteiros, que também tem desenvolvido um trabalho excepcional aqui em prol da juventude em Vila Nova de Anha, e com isso também chegarmos à dimensão mais cultural, não é? Que tem essa variante, que é a Casa do Povo Vila Nova de Anha, com a secção de folclore, mas também aqui com outras atividades que vão desenvolvendo e que vão retomando nas suas próprias instalações, e uma prioridade que para nós sempre fomos pautando, mas aqui num caminho também de maturidade, porque percebi, e estamos concretamente a falar da Ribeira de Anha, da zona do Rodanho, não é? E toda a atenção que nós também queremos chamar para a praia. Obviamente que o Rodanho não sendo muito conhecido hoje em dia, provavelmente em detrimento de outras praias, é para nós, e temos consciência disso, e quem visita, quem pratica desporto aquático no Rodanho, diz e afirma claramente que é uma das melhores praias a nível nacional, por exemplo, para a prática de surf. Isso para nós é um motivo de orgulho e é um desafio cada vez mais como é que potenciamos isso, quer pela vertente da natureza, da preservação também das nossas espécies autóctones, e aí a Associação de Caçadores tem sido ímpar, como se falou há pouco também e bem, mas depois a partir daí como é que nós também, a reboque de algumas propostas que foram lançadas aqui para o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, em comunhão com a Câmara Municipal, como é que nós conseguimos devolver vida também àquela zona. Julgo que já o temos feito com esta questão das limpezas, das desobstruções, ou seja, garantir que o espaço está mais aprazível também para que a população caminhe, usufrua, e neste tempo de pandemia foi muito importante, mas a partir daí como é que podemos efetivamente dar o salto e trazer essa lógica de atratividade à nossa praia também. E no que diz respeito à questão da praia também foi importante, ou será importante esta nova via, e já tivemos aqui um programa até específico para falar sobre esta nova via de acesso ao Porto de Mar de Viana do Castelo, que também acaba por servir Vila Nova de Anha, no que diz respeito a algumas acessibilidades e ao melhoramento de algumas acessibilidades, e que também vai permitir um desenvolvimento sustentável de algumas atividades aqui na freguesia. Falou da questão da Praia do Rodanho, que também fica bastante mais bem servida relativamente a acessibilidades, não é? Obviamente que aqui em termos de acessibilidades, e tivemos a oportunidade de frisar isso também naqueles dois programas que foram feitos o ano passado, obviamente que em termos de acessibilidades nos traz aqui uma visibilidade acrescida. Claro que nós neste momento ainda estamos, face a essa visibilidade, a essa circulação, estamos também ainda aqui a braços com alguns desafios que se prendem precisamente com a preservação ambiental, com algumas sugestões e com algum acompanhamento vincado que nós temos feito também às intervenções aqui na área da Ribeira de Anha, porque entendíamos que algumas situações deviam ser melhoradas também no decurso da obra, e isso mais do que muitas dores de cabeça também nos tem dado alguma satisfação perceber que muitas das nossas sugestões têm sido acauteladas e têm sido também tidas em consideração, porque efetivamente isso também nos traz mais valias, ou seja, a partir do momento em que nós também estamos predispostos para sugerir, para ouvir, para caminhar em conjunto, não é? Que é algo que eu julgo que nós hoje estamos a ver aqui também por estes convidados que temos na emissão, pelas outras associações também connosco que têm colaborado. É muito importante esta dimensão humana de caminharmos em conjunto e aliás, algumas das pessoas que aqui estiveram presentes numa reunião que tivemos a semana passada também, onde eu afirmava a importância de caminharmos lado a lado. Ou seja, principalmente num tempo de desafio como hoje, e com um mapa de associações tão vasto e tão diverso como temos em Vila Nova de Anha, que mexem com a maioria das famílias que nós temos na freguesia,
termos esta corresponsabilidade de não deixarmos ninguém para trás. E eu acho que esse é algo que também nos leva a outra dimensão e à tal dimensão de centralidade que nós estávamos a falar há pouco e que todos estes investimentos e estas melhorias nos colocam num patamar de potencialidade que eu julgo que nós, nos próximos anos, temos todas as condições e a obrigação, Para passa a continuar a expressão, desenvolver. de continuar a desenvolver e de efetivamente dar esse Como é que salto. foi, Presidente, Presidente de primeiro mandato, não é? Como é que foi chegar aqui, encontrar a freguesia como estava? Não digo com isto necessariamente que esteja mal ou que estivesse mal, mas e projetar todas estas alterações com uma visão estratégica, porque é disso que se trata. E ao fim de 4 anos, já aqui com muita obra feita, continuar a projetar coisas para o futuro. Isto, olhando aqui um bocadinho, e já aqui abordamos no início um conjunto de obras que foram feitas, estamos a falar de investimentos de alguma envergadura. Falamos da obra do Centro Cívico, mais de 300 mil euros. Temos aqui algumas pavimentações, obviamente importantes em termos de infraestruturas, a beneficiação da Escola dos Centenários, a própria requalificação interior, e já aqui falamos da importância da questão da educação, a requalificação interior da Escola do Monte de Ola, orçada em mais de 1.800.000 euros. Falamos aqui da construção neste mandato também do Parque Infantil, a colocação em funcionamento do complexo desportivo, os melhoramentos que foram feitos, a expansão, obviamente, da rede de saneamento, que é fundamental. Estamos a falar de obras estruturantes. Como é que foi chegar aqui, em 4 anos, tentar implementar uma ideia, aceitarem-no também, porque isto também é importante, aceitarem-no como presidente e acreditarem em si, na sua obra, numa altura em que estamos a terminar esses primeiros 4 anos de mandato e que seguramente o Presidente vai se tentar recandidatar para mais 4 anos, sendo que há muito ainda para fazer, não é? Sim, há muito ainda para fazer, mas obviamente que o balanço que nós fazemos destes 4 anos só podia ser positivo. Obviamente, quando estamos a falar na mudança de um ciclo, e foi isso que aconteceu nas últimas eleições autárquicas, obviamente temos sempre aqui algumas resistências, não é? Não só do ponto de vista também de uma mudança na gestão autárquica, mas depois, obviamente, alguma resistência que provavelmente possamos ter sentido ao início, pela questão da juventude que falávamos há pouco, não é? Obviamente que isso traz também, provavelmente, outras dinâmicas e outras vantagens, mas em algumas situações eu acredito e confesso, e já tive a oportunidade também de falar sobre isso noutras ocasiões, que causou aqui alguma resistência inicial. A partir do momento em que nós tentamos ter e seguir uma estratégia delineada, obviamente que nós, na lógica de prioridades, temos, se calhar, face ao programa que apresentámos há 4 anos atrás, temos outro completamente recheado que possamos... Como é que está a execução do plano apresentado inicialmente para este mandato? O plano está, ou a execução do plano está manifestamente muito positiva. Obviamente, e também por todos os investimentos que nós temos à mercê. Aqui com algumas cerejas em cima do bolo, obviamente que nós no início do mandato não estaria nos nossos melhores sonhos, por exemplo, uma requalificação da Escola de Montaola, que em boa altura visitada pela Câmara Municipal também chamou a atenção para essa dinâmica e julgo eu até num tempo recorde face àquilo que nós tínhamos previsto, se executou, mas se falarmos na dinâmica do complexo esportivo, na dinâmica daquilo que era a nossa vontade também de apoiar aqui a finalização do novo lar, a questão do centro cívico, a questão também na Avenida do Cruzeiro, que é algo estrutural, porque nos vai juntar aqui toda a dinâmica da escola, do jardim, do parque infantil, do complexo desportivo, que já com o pavimento aprovado aqui pela Câmara Municipal para este verão, esperamos ainda no decurso do mês de junho avançar com essa intervenção. Obviamente também depois a questão das pavimentações, do saneamento que falámos aqui, e aqui esta artéria também que ainda será pavimentada ao longo deste mandato, que é esta primeira fase da Rua de Santiago. Tudo isso nos traz aqui um feedback bastante positivo e também
um balanço muito positivo e uma perspectiva também de futuro que nos traz aqui algumas garantias. E nos traz essa garantia também de pedir ou de pedir às pessoas efetivamente este voto de confiança, porque acho que é disso que nós estamos a falar. Nós nunca nos propusemos para um projeto de 4 anos, era manifestamente curto face àquilo que nós queríamos desenvolver e que queremos continuar a desenvolver na freguesia, nomeadamente com os pés bem assentes na terra. Nós temos consciência, face a todos os investimentos que estão a ser feitos, que alguns não puderam ainda em tempo útil ser executados, obviamente, alguns deles muito também por via desta questão que falávamos há pouco do saneamento, embora Vila Nova de Anha seja uma freguesia bastante bem servida em termos da taxa de cobertura daquilo que é a rede de saneamento básico, temos também, paralelamente, uma das estruturas mais antigas do concelho, e isso leva-nos, em algumas questões, quer a necessitar ainda de alguma expansão, e temos aqui muito sinalizado como aglomerados de maior dimensão a Rua da Estrada Nova, um troço ainda da Rua Francisco José Viriato que não tem ainda essa beneficiação em termos de criação de infraestrutura, e depois temos 2 casos muito paradigmáticos aqui também, da qual, mais do que pavimentação, e essa pavimentação que é reivindicada pelas populações destes lugares, nomeadamente o lugar da Padela e do lugar da Valada, que são justamente reivindicados, que estamos a falar de troços já bastante danificados, mas mais do que essa pavimentação, e eu julgo que não nos perdoariam se fizéssemos essa intervenção como algo, como uma maquilhagem, digamos assim, do próprio espaço. Estamos a falar de troços, possivelmente estes 2 troços praticamente avaliados em 200 mil euros, mas que mais do que pavimento precisam de uma remodelação já total de infraestruturas, a Rua da Padela e o troço em falta da Rua da Valada. Situações essas que nós neste momento já com a execução ou com a entrada em funcionamento das Águas do Alto Minho já temos essas 2 vertentes ou essas 2 frentes de obra sinalizadas para que efetivamente estejam em carteira em novas candidaturas, quer em termos de eficiência, quer em termos de remodelação de infraestrutura. Muito bem. Presidente, já vamos voltar a conversar, porque eu quero fazer uma nova ronda aqui pelos nossos convidados. Já vamos voltar a conversar para nos deixar aquilo que quer ainda realmente concretizar nos próximos tempos, falando desse projeto do Executivo que tem uma visão mais alargada ainda por concretizar. Entretanto, voltando a fazer aqui uma ronda pelos nossos convidados, já aqui falaram um bocadinho de cada uma das suas casas, chamemos-lhe assim, mas dando aqui novamente a palavra ao Sr. João Cruz, vice-presidente do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha. Já falamos aqui na dinâmica do centro, já falamos na obra que está em curso no Novo Lar e que finalmente vai ser concretizada, uma obra que já ultrapassou os 800 mil euros, como dizia, mas que vai ultrapassar seguramente esse valor, mas o importante mesmo é que se concretize e que sirva à população. Também já falamos aqui do restauro da Igreja Paroquial. João Cruz, o que é que vos faz falta para os próximos tempos, para enfrentar os desafios de servir a população naquilo que são os vossos próprios objetivos? O que é que vos fazia falta e de que forma é que a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, a população vos pode apoiar a concretizar algumas das vossas ambições? Quais são essas ambições? O que é que gostavam de concretizar nos próximos tempos? Ora bem, o Centro Social Paroquial. Está ligadinho. Tá. Não, agora sim, agora sim. Ainda não, já vamos. Agora sim, julgo eu. Temos som? Não temos som. Vamos trocar de microfone. O estúdio é novo, mas os microfones são velhos, é importante dizer isto. já alteramos. Continuando, ou melhor, iniciando, como estava a dizer, o Centro Social Paroquial, a sua perspectiva futura, a par de um conjunto de valências que há bocado, por exemplo, não referi, a creche, que é uma das obras que teve o financiamento do POFDS. Portanto, a obra é essa que está concluída, digamos assim, e que já, como disse o Presidente da Junta, o Filipe, serve um conjunto de jovens e crianças
com Vila uma Nova grande- de Anha não Vila só, Nova não é? de Anha não só, exatamente. Mas a par disso, temos também a piscina que também está a servir um conjunto de variadas pessoas, não só de Anha, porque Anha só seria muito pouca gente, não é? Claro. Mas de qualquer maneira serve também os nossos vizinhos, e foi foi nesse contexto que ela foi construída. Portanto, a par disso, o que é que se prevê, o que é que nós gostaríamos de ver concretizado? Primeiro seria um conjunto de recuperação do próprio edifício sede da EPSS, não é? Visto que foi um edifício, foi construído, como eu disse na primeira parte, com o apoio da população, essencialmente, e com alguns subsídios recebidos do Estado, consoante a oportunidade para esse apoio ter sido dado. Claro que é um edifício que hoje está, portanto, já não reúne em condições em termos de ambiente, porque precisaria de uma remodelação em grande em termos do próprio isolamento, das próprias condições de funcionamento e a sua adaptação. Claro que isso só será possível com a saída do lar para o novo edifício, então aí sim já se pode apostar numa remodelação do edifício. É a grande aposta para exatamente, os próximos tempos, não é? Porque, claro, tem lá um salão enorme, digamos assim, um salão que cabe lá bastantes pessoas, mas que há um conjunto de salas que depois vão ficar disponíveis e que poderiam ser reajustadas para novas atividades, que naturalmente a vida é assim mesmo. Isto tem que Novos ter evolução. desafios constantemente. Exatamente. Não é? Constantemente. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. Fica aqui esta mensagem também. Tem seguramente o apoio Exatamente, era isso da que- Junta de Freguesia do isso que- município. Eu sei que neste momento não está a ouvir o seu vereador Luís Nobre, a quem já mando um abraço. Ele que vem a caminho de cá, recebi a indicação que deve estar aí a chegar a todo momento e que também estará seguramente a ouvir Exato. as vossas necessidades e preces, chamemos-lhe assim. Aliás, ele tem conhecimento disso mesmo. Exatamente. E que no âmbito daquilo que é o trabalho do município terá também, de certeza, necessidade de se envolver Exato. nestas ambições. Muito obrigado, João Cruz. Deixe-me também voltar a introduzir aqui na conversa o Horácio Saleiro, em representação da Casa do Povo de Vila Nova de Anha. Estamos aqui mesmo em frente. Horácio, falamos da perspectiva desta retoma da atividade, o investimento também nas salas da direção, enfim. A pergunta é a mesma que fiz aqui ao João Cruz. O que é que vos falta concretizar? O que é que vocês gostavam de concretizar nos próximos tempos? Qual é o grande objetivo? Ou o sonho, se quisermos? Porque alguns objetivos são mais difíceis de alcançar, mas que com persistência vocês querem mesmo atingir. Ora bem, nós, como disse, estamos a tentar retomar a atividade do folclore com os ensaios e o pessoal do grupo, mas já temos neste momento uma escola de dança a funcionar aqui 2 vezes por semana, com uma parte jovem e uma parte de séniores. Um dos grandes objetivos era de facto melhorar eu não digo o aspecto, melhorar o edifício em si, porque é um edifício que tem 85 anos, tem bastantes infiltrações, temos feito alguns remendos, mas isso nunca é uma intervenção de fundo que venha, digamos assim, a colmatar essa falha. Foi feita esta intervenção, que é muito importante para a ajuda ao folclore e aos serviços administrativos, mas efetivamente uma remodelação de fundo, nomeadamente a nível do telhado e das paredes exteriores, era muito importante para que o edifício durasse outros 85 anos. Ou seja, E é isso. uma requalificação da própria infraestrutura, no sentido da preservação da mesma. Exatamente. E de continuar a ser funcional. Muito bem, fica aqui também o anseio por parte do secretário então da Casa do Povo de Vila Nova de Anha. Sr. Ernesto Correia, direção da Associação de Caçadores, neste caso vice-presidente, falamos aqui do papel fundamental que os caçadores têm tido naquilo que é a preservação do habitat natural das espécies, na preservação do meio ambiente da freguesia, desta parceria com a Junta da Freguesia na desobstrução de caminhos, de acessos, trilhos, na limpeza da Ribeira de Anha, deste início previsto também da limpeza da bacia hidrográfica da Ribeira de Anha. Esta é uma atividade
enfim, vou-lhe dizer quase ancestral, porque os caçadores têm uma tradição muito forte, mesmo aqui na freguesia. Mas imagino que também não seja fácil a renovação, ou seja, revitalização daquilo que é a vossa associação, na medida em que as novas gerações não têm a mesma visão da caça como vocês têm, não é? Sim. É verdade que, e até que cada vez penso que há menos jovens a formarem-se caçadores. Mas isto é porquê? Porque não passa de pais para filhos, porque continua a haver aquela resistência que me disse inicialmente, de que os caçadores às vezes ainda estão mal vistos e tal? Eu penso que talvez por isso. E porque também hoje ser caçador não é caçar, é que sim, um bocado caçar, mas passa por outros pontos. Entretanto, pensamos que será por isso também que a juventude hoje não se está a formar caçadores. Mas a nossa associação, e é isso que eu foco um bocadinho, nós caçadores não é só caçar. Nós temos outros objetivos para a associação e vou aproveitar aqui hoje também estar aqui o Horácio Saleiro, que é o culpado da Associação de Caçadores hoje existir, que é o fundador, é um dos fundadores, outros já partiram, não é? E contudo também foi o meu professor, também é o culpado de eu hoje ser caçador, é o culpado no ponto bom. E entretanto vou aproveitar em ele estar aqui porque ele é da secção do apoio técnico da associação e é dos homens que muito trabalha para ela. E nós estamos aí com alguns projetos também para a associação e é ele que está, ele é o meu braço direito e o esquerdo da associação. Hoje como vice-presidente, mas como presidente foi ele o meu braço direito e esquerdo. Meu e do resto da direção. E vou aproveitar o ele estar aqui também para que seja ele a explicar um bocadinho esses projetos que se assim me permitir. Claro que sim. Temos um minutinho, não temos muito tempo, que ainda quero introduzir mais um convidado e também ainda estou à espera do seu vereador e depois ficamos sem tempo para conversar. Ora, muito bem, o Ernesto Correia passa-me a palavra e efetivamente eu faço parte da secção técnica, eu, o Ernesto Correia e o Paulo Ramos. O Paulo Ramos também é ligado à secção de falcoaria, que nós temos aqui uma secção de falcoaria, já fizemos aqui uma prova nacional de falcoaria, não teve muita visibilidade, a próxima vez terá mais. Nós, como Associação de Caçadores, somos muito interventivos na freguesia, nomeadamente tudo aquilo que engloba a parte florestal entre o Cabedelo e a Amorosa. E eu acho que a administração tem tratado muito mal aquela parte. Aquela parte foi classificada a Rede Natura 2000 há cerca de 20 anos e nada trouxe de palpável para a freguesia. Não vimos o que é que de melhorias trouxe. Nem tão pouco, acho que até pensava naquela altura que a administração ia propor ou ia ajudar na limpeza florestal, na revitalização daquele espaço, porque é um espaço importante de Pinheiro Bravo e tem ali alguns proprietários que trabalham nesse espaço e têm brio nas suas propriedades, nomeadamente o Ernesto e a família dele, o Alexandre Lopes, a família do Sr. Turcato, e fazemos esse tipo de trabalho de limpeza, porque as espécies precisam de espaço, e pomos lá comida, comedouros, bebedouros, limpeza de charcas, que também é muito importante. Mas temos sido muito críticos em algumas obras feitas aqui em Vila Nova de Anha, nomeadamente os novos acessos ao Porto de Mar. Não estamos contra a obra, é uma obra estruturante, é uma obra que faz falta para o acesso ao Porto de Mar e às praias, nomeadamente. Veio dar maior visibilidade à Vila Nova de Anha, mas não teve em atenção o complemento ambiental. O ICNF deu parecer favorável, porque aquilo confronta com a Rede Natura 2000. Agora, por reclamações que nós fizemos, e aí temos tido a Junta de Freguesia do nosso lado, e a Câmara, na pessoa do Sr. Vereador do Ambiente, tem-se mostrado compreensível com esse tipo com a nossa atuação, mas agora estamos, digamos que, a minimizar o impacto da obra, porque o mal está feito. Neste último ano morreram cerca de 30 espécies protegidas naquela estrada. O trânsito aumentou bastante, vai aumentar muito mais, não é um caso de pesados, e portanto nós temos ali uma série de espécies protegidas como o gato bravo, o gineto, o texugo, o tourão, a lontra,
que morreu uma há cerca de 2 meses. É uma espécie muito importante que tinha desaparecido da nossa ribeira e agora voltou. E, portanto, nós, como Associação de Caçadores, estamos muito atentos a esses pormenores e ao ambiente. Mas é também o vosso, é muito daquilo que é importante no vosso papel, não é? Exatamente. São as pessoas que têm contacto todos os dias com a natureza, com aquele habitat e portanto, têm que alertar, digamos assim, para estas... Exatamente, é um habitat muito importante, porque ainda preservamos ali tanto aves como mamíferos protegidos, para além das meia dúzia de espécies cinegéticas que nós exploramos, que são muito poucas, e que, como disse o Presidente há bocado, nós fazemos muito trabalho, muito investimento e de lá pouco tiramos. Nós fazemos sementeiras, alimentamos a caça, por ano é cerca de 1 tonelada de alimento em grão, milho e trigo e centeio que colocamos lá. Como é que vocês conseguem recursos para isso? São as cotas dos associados. É suficiente? Algumas atividades que fazemos delargadas que agora estão condicionadas porque aqueles que são contra a atividade cinegética, nomeadamente um partido político que passa, penso, ou tenho a informação de que passa quase todo o ano a preparar projetos de lei sempre contra a caça e contra a tourada e contra essas atividades ancestrais, como falou. Mas passando isso, e também há bocado falou na questão da juventude, é evidente que não temos, nós na nossa associação não temos ninguém abaixo dos 30 anos, é tudo acima, e a maior parte, 50%, já são sexagenários, como eu ou mais, ou ainda mais velhos, mas é uma das lacunas que existe também no ensino, porque se na primária ou na escola primária houvesse uma introdução a esta atividade, procurando elencar a parte boa daquilo que fazem os caçadores, porque nós estamos no litoral e aqui há muita mais gente e muita mais atividade, até comercial, mas no interior, nas zonas do interior, a caça é muito importante para revitalizar esta zona na época baixa. E nós, na época baixa, também temos aqui uma... Deixe-me fazer-lhe uma última questão, porque falou e bem falaram os dois nisso, que é falta gente jovem envolvida nestas associações, nomeadamente na que vocês representam. Quem se quiser inscrever, quem quiser conhecer um bocadinho melhor aquilo que vocês fazem e se quiserem inscrever como associado, como é que o pode fazer? Nós temos o apoio da Junta de Freguesia, temos o site, que é assim, eu também não sou muito técnico nas novas tecnologias, ou muito versado nas novas tecnologias, mas temos o apoio da Junta de Freguesia, temos lá um site onde pode consultar, tem o número da associação, do telemóvel, tem a nossa morada, e ali temos uma série elencamos as atividades que fazemos, as espécies protegidas, e até espécies da flora. Nós temos aqui 4 espécies da flora que nós damos muita importância, nomeadamente a murta, o medorinheiro, o esbarbeito e o sabugueiro. São árvores importantes da nossa flora que nós também tentamos preservar. Muito bem, muito obrigado então. Fica aqui essa nota importante. Deixe-me introduzir aqui também o Sr. João Augusto novamente, Vice-Presidente da Associação Desportiva e Cultural Vila Nova de Anha, a quem também quero fazer uma última questão antes de me despedir dele, relacionada com as ambições que tem enquanto coletividade, enquanto Associação Desportiva e Cultural, para os próximos tempos. Sabemos que passamos uma época difícil relacionada com a pandemia, que isso trouxe obviamente todas as complicações que já aqui falamos, mas agora que estamos a perspectivar a retoma, quais são as vossas ambições para os próximos anos? Eu também tenho a dizer que, portanto, a associação é fruto do que tem desenvolvido ao longo destes 45 anos, já foi considerada uma instituição de utilidade pública, a 24 de 10 de 2019. Mas o que a Associação Desportiva e Cultural, além do sintético, como já falamos, está já em processo na Câmara Municipal a construção da sede da Associação nos terrenos do complexo desportivo. Que além da valência de sede, terá outra valência de apoio e que será benéfica. Temos também a construção da pista de atletismo, mas agora com efeitos provisórios, porque temos uma parceria de apoio com
o Centro de Atletismo de Mazarefes, que nos vão disponibilizar técnicos e vamos relançar o atletismo de raiz. Mas a nível de obras é o sintético e a construção da nova sede e os preparativos para o atletismo. São as grandes ambições, as grandes metas para os próximos tempos. Em traços gerais, porque a ambição não tem limites. Necessariamente, e ainda bem que assim é, não é? É isso que move o homem, é o sonho, já dizia o poeta, e enquanto assim for, temos seguramente muito para concretizar aqui em Vila Nova de Anha, como dá para perceber, e para quem nos está a ouvir já conseguiu seguramente absorver essa imagem de que é uma freguesia super dinâmica, com coletividades que ajudam a que isso mesmo aconteça. Nesta altura já temos connosco o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, que por motivos de agenda só agora se conseguiu juntar a nós. Sr. Vereador, muito obrigado por, dentro das suas possibilidades, ainda conseguir cá estar, é muito importante para nós. Também hoje, logo no dia em que estreamos o nosso novo estúdio móvel, e também naquela que é a 50ª edição, portanto, número redondo do programa Viana em Movimento, que hoje assinalamos aqui em Vila Nova de Anha. Não sei se teve a oportunidade de, na sua deslocação para cá, ouvir um bocadinho dos nossos convidados. Julgo que sim, porque houve aqui, seguramente ao longo desta conversa das últimas 2 horas, muito sobre Vila Nova de Anha, muito também com o contributo do município para que esta freguesia, que é uma freguesia importante no concelho de Viana do Castelo, continuasse a desenvolver os seus sonhos, as suas atividades e perspectivar um futuro mais auspicioso. Que mensagem, em primeiro lugar, e porque o nosso tempo agora vai ser limitado, temos que aproveitar muito bem, que mensagem é que quero deixar a estas coletividades, a este Presidente de Junta, que tem feito um trabalho, julgo eu, extraordinário nos últimos 4 anos? Muito bem, eu diria que na introdução resumiu tudo o que É para poupar tempo, é para poupar tempo. Muito bem, muitos parabéns. Antes de mais, agradecer naturalmente o convite, cumprimentar o auditório, a equipa da Rádio Alto Minho, felicitá-los de facto por este novo equipamento, de facto são extraordinários, vocês mesmo nos momentos mais difíceis conseguem inovar e de facto estão de parabéns. Ao Rui também, que sei que esta semana foi uma semana em termos familiares muito especial também, dar-lhes cumprimentos e felicitá-lo e desejar as maiores felicidades para a sua família, que certamente é uma nova experiência e que eu que a vivi também há pouco sei que de facto marca definitivamente e transforma as nossas vidas a nível particular. Dizer-vos que é com muita satisfação que estou com esta grande equipa, que é este grande grupo de trabalho que temos em Vila Nova de Anha e que fruto desta capacidade que tivemos de criar, estabelecer uma rede de verdadeira cooperação, conseguimos de facto, eu diria, em 3 anos e meio, fazer concretizar e avançar no tempo em todos os domínios. Nós de facto temos aqui uma representatividade muito grande, mas as intervenções que foram feitas com a capacidade de facto que o Filipe teve, diria que desbloquear todo aqui um processo e trazer digamos que a intervenção naturalmente com uma orientação, com um caminho muito claro que se pretendia correr, desbloquear de facto um conjunto de situações e nos vários domínios, no domínio social, no domínio associativo, quer cultural, quer desportivo, quer no que são as intervenções a nível das infraestruturas, competitividade desta freguesia, quer a nível do restabelecimento da relação institucional que eu acho que tem que ser fluida e que está aqui a verdadeira demonstração quando de facto as paróquias, as juntas de freguesia, o município interagem, têm um objetivo comum que é o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu não tenho dúvidas que é possível em menos tempo, de uma forma mais rápida, mais competente, concretizar. E foi isso que aqui aconteceu. Nós de facto temos condições para afirmar com toda a segurança que estes 3 anos e meio foram anos de sucesso, porque nós conseguimos de facto criar estabelecer o melhor caminho para o percorrer e dessa forma concretizar e com investimentos impensáveis, diria, já tenho comentado isto com o Filipe, era talvez impensável para todos nós ser tão ótimo, mesmo num plano otimista, acreditarmos que podíamos concretizar este volume de investimento, quer na educação, quer na rede, em todos, intervimos em todos. A particularidade é que verdadeiramente podemos afirmar que nenhuma instituição ficou para trás. Nós, e movimento, nós de facto conseguimos criar condições para intervir de uma forma objetiva, resolver, antecipar e dessa forma concretizar o que eram os anseios de todo este movimento, que de facto é rico. Esta é de facto uma vila neste domínio muito, muito particular, porque tem uma rede de movimentos associativos, culturais, desportivos, a própria paróquia também tem feito um trabalho e tem aqui
um trabalho extraordinário. Em termos do que é componente musical também, tem 2 bandas filarmónicas, continuam com toda a vontade de vencer, mesmo num período, num último ano muito difícil, que foi de facto esta experiência, infelizmente, pandémica que estamos a viver. Mas vocês têm conseguido encontrar a energia, é com vocês que nós acreditamos que é possível continuar a trilhar este caminho de sucesso e de investimento para melhorar a qualidade de vida de todos vocês. E haverá ainda muito mais para fazer, necessariamente. De todos, destacamos aqui, obviamente, já muitas obras do que foi feito e, de facto, quer o Filipe já teve a oportunidade de dizer, quer o seu vereador também. Na verdade, foram intervidas diversas áreas, ou quase todas as áreas, do lado social ao lado de infraestruturas, em todos os níveis houve um desenvolvimento, mas há ainda muito mais para fazer e já deixou aqui o Presidente alguns anseios, também aqui as coletividades aqui representadas hoje também já deixaram aqui alguns anseios que têm para os próximos anos. Sr. Vereador, de que forma é que a Câmara Municipal pode continuar aqui a contribuir, está atenta às ambições, seja das coletividades, seja da Junta de Freguesia, no sentido de continuar a melhorar, isto agora falando diretamente para a população, para os fregueses de Vila Nova de Anha, melhorar a sua qualidade de vida? Aqui a questão foi mesmo a falta de tempo. As obras necessitam de formalidades, procedimentos, não foi falta de capacidade de investimento, foi falta de tempo para concretizar mais. Iniciámos muitas intervenções que pela necessidade e pelo faziamento, ou a necessidade de faziamento das mesmas, obrigaram-nos de facto a prolongar no tempo e necessitámos de mais tempo para concretizar. E o compromisso é de facto dar continuidade. Tenho a vantagem de conhecer os projetos em todos vocês, do que ouvi parte do programa, mas também a viagem foi curta, mas sei muito bem o que é que Vila Nova de Anha precisa e os compromissos que temos com todo este movimento associativo, com a Junta naturalmente coordenado e orientado sempre e num compromisso claro com a Junta de Freguesia, darmos continuidade a intervenções que estamos a fazer. Estou-me a lembrar da envolvente da EB, estou-me a lembrar de muita do que é a estrutura ainda viária que é preciso melhorar, colocando as infraestruturas, nomeadamente renovando e instalando, ampliando as infraestruturas de abastecimento, saneamento, requalificando toda, digamos que, os arranjos exteriores que normalmente estão associados a esses tipos de intervenções, concluir também o que é o projeto social, o equipamento social que está em fase de desenvolvimento. Há compromissos, já assumimos, mas queria deixar aqui claramente também a disponibilidade de continuarmos a colaborar com vocês no sentido de concretizar esse grande projeto, essa grande valência que vocês pretendem de facto revolucionar, pretendem materializá-la em melhores condições e vão ter o nosso apoio. Naturalmente, o que foi a intervenção no património fez também aqui um compromisso. Teve-se um compromisso, concretizou-se ações, temos de facto concluir a envolvente do Centro Cívico, um espaço que está em obras que peço e agradeço a paciência e peço desculpa pelos incómodos de criar, mas que de facto vai trazer aqui outra dimensão, outra centralidade qualificada, de facto torná-la mais atrativa, ser um ponto também de referência de visitação para todos os caminheiros que percorrem diariamente os caminhos de Santiago, de facto vai ter aqui uma nova centralidade. A questão do equipamento esportivo é também necessário, fruto até do que foi já o investimento que foi lá concretizado, temos que de facto que intervir de uma forma a concluir esse projeto. A questão, o trabalho também com a Associação de Caçadores que nos tem dado aqui, digamos que uma ajuda fundamental e estrutural no que é a melhoria dos indicadores ambientais da relação e do melhoramento e da requalificação da nossa frente atlântica relativamente a toda a Praia do Rodanho, toda a envolvente, a Ecovia também, toda a atenção e a concretização que também, outro projeto que temos que concluir. Estou-me a lembrar também da questão de algumas ações que a Junta tem identificadas e que são claras. Concluir também aqui a rede de equipamentos, nomeadamente da antiga escola, a escola centenária, que nos digam com a escola centenária também, a refuncionalizar o atual edifício, a sede de Junta, também instalando mais uma associação. Concluir também o projeto da Casa do Povo, estavam aqui a lembrar, mas de facto é um compromisso nosso e que temos estado a trabalhar e a conversar sobre isso. Diria que em todas as dimensões, em todos os domínios temos vontade, temos os projetos identificados. Aqui foi mesmo a falta de tempo, em 3 anos não foi possível fazer tudo, porque fizemos muito para além do que era a disponibilidade financeira. Naturalmente há aqui também um equipamento que é preciso reinterpretar, que é a escola primária. De facto estamos a fazer um grande esforço na requalificação de toda a envolvente, no que são os acessos aos equipamentos, nomeadamente ao equipamento esportivo, mas também à escola. Há que reinterpretar
o que é, de facto, as condições de funcionamento, do que são os novos desafios na educação do vosso equipamento escolar, e fica também esse compromisso, que já tem sido algo que temos conversado, que queremos também olhar e melhorar, uma vez que interviemos e qualificando toda a EAB, é fundamental agora também reinterpretar em todas as perspectivas, sem nenhuma condicionalismo, é mesmo interpretar, contextualizar este equipamento fundamental, que é a formação nos primeiros anos de vida e que certamente marca para sempre o que é o percurso depois, quer académico, quer profissional, de todas as crianças que por lá passarem. Por isso há aqui o compromisso, e fica o compromisso. Temos estado a falar, ainda recentemente falei com a maioria de vocês, de continuar este trabalho de cooperação, de proximidade, na identificação, no planeamento, no desenvolvimento dos projetos, na criação de oportunidades, para também, através dos fundos comunitários, concretizarmos mais rápido. Por isso eu diria que temos todas as condições para continuar a fazer um trabalho objetivo, concreto e com resultados, que é o que pretendemos, que é a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas que escolheram, que nasceram, que escolheram para viver e para trabalhar em Vila Nova de Anhã. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigado, acima de tudo, pela disponibilidade. Sei que foi difícil conciliar a sua presença aqui com a sua agenda, hoje um bocadinho mais atarefada, é sempre, mas hoje um bocadinho mais atarefada. Obrigado por ter vindo, por deixar também aqui esta palavra aos nossos convidados. Queria apenas passar a palavra uma última vez ao Presidente de Junta de Freguesia, Filipe Silva. Agradecer-lhe também a sua disponibilidade por nos acolher aqui, assim como aos demais convidados, mas em particular pedir-lhe, muito brevemente, e porque já ultrapassamos mesmo o horário previsto para este programa de hoje, mas pedir-lhe uma palavra direta aos habitantes de Vila Nova de Anhã, deixando-lhe uma mensagem nesta altura, numa altura em que, efetivamente, já aqui o falamos, há muita coisa em concretização. O que é que lhes pode transmitir, o que é que lhes quer transmitir nesta altura, também como alento, numa altura em que estamos a sair de uma fase de pandemia que afetou a vida de todos, mas que agora esperemos que paulatinamente possamos retomar alguma normalidade. Obviamente, e também agradecendo a presença do vereador Luís Nobre, com este esforço também fez para estar aqui connosco, e provavelmente antes desse alento dar o elogio, ou seja, obviamente que salvo raras exceções, a nossa população foi exímia, soube dar o exemplo e soube também ter aqui uma atitude paciente, resiliente também ao longo deste período, que certamente nos trará benefícios agora a muito curto, médio prazo, também para ultrapassarmos esta situação menos fácil, digamos assim. Depois, obviamente, dar nota daquilo que para nós é esta assunção de compromisso também que o vereador Luís Nobre estava a falar há pouco, ou seja, nós hoje, e aquilo que nós queremos seguramente transmitir à população, é que tenham na autarquia, na junta de freguesia, uma equipa acima de tudo capaz, atenta e efetivamente com vontade de colocar em prática e de dar continuidade a esta estratégia. E acima de tudo, aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo destes anos, mais do que concretização, é preciso uma estratégia. E é preciso uma estratégia que nos dê em todas as áreas esta sinergia e aquela ideia concreta que estávamos a falar há pouco de não deixarmos ninguém para trás. Obviamente que uns projetos mais rapidamente executados do que outros, mas efetivamente, e por via de todas estas oportunidades que nós também temos que ser capazes de granjear para nós e para a nossa centralidade aqui em Vila Nova de Anhã, termos os projetos, termos as ideias faladas com as pessoas, com as associações, com todos estes movimentos que nos permitam, na altura certa, em mal a oportunidade surja, não estarmos ainda a correr atrás do planeamento, mas esse planeamento já estar feito e partirmos para a execução. Eu acho que isso foi uma das vantagens que nós tivemos ao longo destes anos e que certamente também nos trarão essas melhores condições, acima de tudo a chieira com que nós falamos, mas também o orgulho e esta renovação do orgulho e da vontade de sermos de Anhã, de vivermos em Anhã e de transmitirmos a todos, e a Viana do Castelo, o bem-estar, a qualidade e o orgulho, mais uma vez, que temos em ser quem somos e em viver onde vivemos. Muito bem, com essas palavras, Presidente, muito obrigado. Com essas palavras, obrigado, então, terminamos aqui a nossa intervenção hoje em direto de Vila Nova de Anhã, programa Viana em Movimento, 50ª edição, número redondo, dia em que estreamos também um novo equipamento móvel da Rádio Alto Minho.
que continuará a visitar as freguesias do concelho nesta parceria também com o município ao longo dos próximos tempos. Em breve anunciaremos, obviamente, a próxima freguesia que iremos visitar e, naturalmente, aqui em particular agradecer aos nossos convidados de hoje, ao seu Presidente de Junta de Freguesia, José Filipe Silva, também ao seu Vereador da Câmara Municipal, Luís Nobre, ainda também ao João Cruz, Vice-Presidente do Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha, ao Horácio Saleiro, Secretário da Casa do Povo de Vila Nova de Anha e também membro da Associação de Caçadores, em particular também ao seu Vice-Presidente da Associação de Caçadores, Ernesto Correia, ainda também ao José Augusto, Vice-Presidente da Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Anha. Foram os nossos convidados de hoje. Emissão então 50 do Viana em Movimento, hoje em direto de Vila Nova de Anha, aqui junto à Casa do Povo. Apresentação de Rui Gonçalves, coordenação técnica do Celso Carvalhosa, direção do Miguel Costa. Voltamos em breve com mais um Viana em Movimento. Há uma palavra também para o Fernando Serrão, que está em estúdio, na recepção do sinal e na coordenação também a partir dos estúdios. Voltamos em breve então para mais um Viana em Movimento. Oportunamente anunciaremos nova data e novo local. Muito obrigado a todos. Continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana.